História 1. Era uma noite fria de sexta-feira em outubro. Eu e meus amigos Mike, Alex e Sarah, típicos adolescentes entediados, estávamos em busca de alguma diversão assustadora. O clima estava perfeito para uma aventura ao ar livre, com uma temperatura agradável nos 60 graus Fahrenheit e uma brisa suave. Nossa pequena cidade não oferecia muita emoção, e éramos jovens demais para frequentar bares, então decidimos ir de bicicleta até a Estrada Miller para conferir uma antiga fazenda abandonada conhecida como a plantação de abóboras do fazendeiro John. Esta fazenda, outrora cheia de vida, agora estava cercada por plantações e bosques. O fazendeiro John, ou quem quer que fosse o dono, havia se mudado, e os novos proprietários nunca fizeram nada com o lugar. A Estrada Miller era sempre tranquila, uma viagem de 20 minutos passando por campos de milho e fazendas. Ao chegar à fazenda, estacionamos nossas bicicletas na grama, iluminando a área com nossas lanternas. Encostamos nossas bicicletas na antiga casa vazia que costumava ser do fazendeiro. Exploramos a grama alta onde as abóboras costumavam crescer e onde havia um mini zoológico para casamentos. Havia algo sinistro, mas emocionante, em explorar lugares abandonados à noite. Voltamos para onde deixamos nossas bicicletas perto da casa. Entrar foi fácil, outros já haviam estado lá antes de nós, e a porta já estava fora das dobradiças. Mas dentro da casa, as coisas ficaram realmente assustadoras. Mesmo para os amantes da emoção, estar em uma casa abandonada à noite é angustiante. Mal 5 minutos dentro, começamos a ouvir batidas vindo do segundo andar. Os sons tinham um padrão, como se alguém estivesse fazendo de propósito. Olhamos uns para os outros, percebendo que ainda estávamos todos juntos, então não era nenhum de nós fazendo o barulho. Sentindo uma mistura de curiosidade e preocupação, Mike e eu decidimos subir para verificar. Sarah estava muito assustada para vir, então ela ficou embaixo com Alex. As batidas ficaram mais altas e intensas à medida que subíamos. O corredor do andar de cima era uma fileira de portas abertas, cada uma levando a quartos que costumavam ser quartos. Nossos passos anunciavam nossa presença nos assoalhos rangentes e silenciosos da casa abandonada. À medida que nos aproximávamos da origem das batidas, o ar ficava mais pesado, carregado com uma mistura de curiosidade e medo. Chegamos à porta e, nesse momento, o barulho parou. Sussurrei para Mike: "Você acha que é um animal?" Ele apenas me mandou ficar quieto. Apontei minha lanterna para o quarto, e ela pousou em um cara em pé no canto, de costas para a parede. Parecia haver sangue na parede, e ele estava batendo a cabeça contra ela. De repente, o cara virou 45 graus com a cabeça muito rápido, como algo saído de um filme de terror. Quando vimos seu rosto, estava coberto de sangue, com os olhos arregalados, nos encarando. Foi assustador. Mike e eu recuamos, chocados e com medo. Descemos rapidamente, e no momento em que o fizemos, um grito aterrorizante ecoou do quarto que acabávamos de deixar. Os 4 gritamos, pedalando o mais rápido que podíamos. Deixamos a fazenda para trás, e os gritos diminuíram antes mesmo de olharmos para trás. Não paramos até chegar à minha casa. Até hoje, não consigo explicar o que vimos naquela casa. História 2. Quando minha mãe e meu padrasto partiram para a lua de mel, eles não estavam dispostos a me deixar sozinho em casa. Assim, fui ficar na fazenda do meu tio Paul. Ele mora com minha tia Jane e meu primo Paul Jr., e eles têm um quarto extra lá em cima na clássica casa de fazenda de madeira deles, onde eu fiquei. É um lugar aconchegante e espaçoso, com vista para os campos e inúmeros espantalhos que o tio Paul havia montado. Isso foi em meados de outubro, e o tio Paul estava ocupado com a colheita de milho. Ele me envolveu, junto com o Júnior, para ajudar. Surpreendentemente, eu meio que gostei. Estávamos colhendo milho manualmente, sem o uso de maquinaria pesada. Eu estava usando um cesto de roda para coletar o milho. Os espantalhos do tio Paul eram uma visão interessante, vestidos com vários moletom e camisas xadrez, com chapéus de palha. Eles pareciam meticulosamente feitos. Depois de terminarmos com o milho, perguntei ao tio Paul quanto tempo levou para fazer os espantalhos. Ele disse que foi apenas algumas horas e que funcionavam bem para afastar os corvos.
Naquela noite, depois do jantar, o Júnior e eu relaxamos jogando alguns videogames. Tínhamos fumado um pouco de maconha antes, então, quando mais tarde me retirei para meu quarto para navegar na web no meu laptop, já me sentia um pouco estranho. De repente, do nada, algo atingiu minha janela. Isso me assustou. Tinha que ser intencional, mas com a maconha anterior ainda me afetando, eu me perguntei se estava apenas alucinando. Conscientemente evitei olhar para fora e fechei rapidamente o laptop, mergulhando o quarto na escuridão completa. Silenciosamente, desejei que não houvesse mais perturbações. No entanto, outra pedra atingindo a janela despedaçou essa esperança, fazendo meu coração despencar na escuridão total. Hesitei antes de finalmente ousar olhar para fora. A luz da lua e uma das luzes exteriores iluminavam um pedaço do campo e um dos espantalhos. Ao examinar a área, algo chamou minha atenção, um movimento. Então, voltando a focar no espantalho, vi claramente, mesmo que por alguns segundos, seu braço acenando para mim. Alarmado e com um nó no estômago, fechei rapidamente a persiana. Tentei buscar conforto com o Júnior, mas ele estava dormindo profundamente, alheio ao meu pânico. Então, em um frenesi quase desesperado, fui de mansinho até o quarto do meu tio, apenas para encontrá-lo e minha tia também dormindo profundamente. Todos estavam dormindo, exceto eu. De volta ao meu quarto, olhei cautelosamente para fora novamente. O espantalho ainda estava lá, imóvel. Assisti por um tempo, começando a pensar que estava apenas vendo coisas. Eventualmente, me arrastei para a cama. Na manhã seguinte, a tia Jane estava ocupada fazendo panquecas na cozinha. O tio Paul já estava trabalhando na fazenda. De repente, como um maníaco, o tio Paul irrompeu freneticamente, perguntando onde os espantalhos tinham ido. Todos corremos para fora, liderados pelo tio Paul, para descobrir que os 3 espantalhos estavam desaparecidos. Relatei minha experiência da noite anterior a eles, percebendo agora que não era apenas minha imaginação. Naquela mesma noite, por volta das assustadoras 1 ou 2 da manhã, um toque insistente na campainha nos acordou. O tio Paul, o Júnior e eu descemos correndo as escadas. À porta da frente, uma visão arrepiante nos esperava. Os 3 espantalhos desaparecidos estavam agora sinistramente posicionados bem na nossa varanda, cada um grotescamente manchado de tinta vermelha, imitando o sangue. A visão deixou o tio Paul em um frenesi. Ele correu para o porão, emergiu com seu rifle Rimfire calibre 22 e saiu em disparada. Em um borrão de pânico e raiva, ele disparou um tiro para o ar, seus gritos abafados para os meus ouvidos. Após sua explosão inicial, o tio Paul chamou a polícia, e ligamos todas as luzes externas, banhando a propriedade em uma reveladora e stark luminosidade. Quando a polícia chegou, juntamente com um tio Paul mais calmo, eles descartaram todo o aterrorizante incidente como uma simples brincadeira de Halloween feita por algumas crianças travessas. Mas, lá no fundo, a possibilidade de que poderia ter sido algo muito mais sinistro, muito mais ameaçador, permaneceu em minha mente, deixando-me com um persistente sentimento de desconforto e medo. História 3. Meu nome é Elizabeth, e sou uma terapeuta comportamental em uma clínica local de saúde mental há mais de 5 anos. Tenho interagido com uma ampla gama de clientes, enfrentando vários desafios. Eu pensei que já havia enfrentado quase tudo em minha área, mas as sessões com um jovem paciente chamado Daniel provaram o contrário. Daniel, um adolescente de 15 anos, era regularmente trazido para a terapia por seu pai, Richard. Richard estava preocupado que Daniel pudesse ter autismo ou algum transtorno social relacionado, pois ele tinha dificuldade em fazer amigos e interagir com as pessoas. Nas nossas sessões de terapia, meu objetivo era envolver Daniel em discussões sobre seus interesses e incentivá-lo a se abrir sobre suas experiências pessoais. Inicialmente, Daniel era bastante tímido, especialmente na presença de seu pai, mas ele começou a se abrir mais quando tínhamos sessões individuais. Daniel compartilhou comigo a natureza tumultuada de sua vida em casa, com seus pais constantemente brigando. Ele não tinha irmãos ou uma família extensa próxima. Um dia, enquanto discutíamos a estação do outono, mencionei meu amor por itens com sabor de abóbora, algo que Daniel também parecia gostar.
Naquela noite, depois da nossa sessão, recebi uma batida inesperada na porta, bem depois das 9 horas. Quando verifiquei, ninguém estava lá, mas encontrei uma pequena abóbora e um creme sabor abóbora na minha soleira. Isso me alarmou, pois eu só havia compartilhado meu amor por abóbora com Daniel. Após não conseguir falar com Richard por telefone, enviei a ele uma foto dos itens, expressando meu desconforto com a possibilidade de estar sendo seguida por um cliente. A resposta de Richard foi defensiva, afirmando que Daniel jamais faria tal coisa, o que me fez duvidar das minhas suposições. Na próxima sessão de terapia com Daniel e Richard, senti uma tensão. Daniel parecia incomumente animado, mas eu senti que havia um problema subjacente, talvez uma atração mal direcionada dele. Mencionei sutilmente os presentes na porta, enquadrando-os como uma coincidência, e percebi a irritação visível de Richard. Daniel agiu surpreso, concordando com a coincidência. Após a tensa sessão de terapia com Daniel e Richard naquele dia, decidi caminhar para casa, navegando pelas ruas escuras iluminadas apenas por luzes de rua espaçadas. Enquanto caminhava, a noite quieta foi perfurada pelo som fraco de folhas sendo pisoteadas a poucos metros atrás de mim. Girei, mas não vi ninguém lá. Tentando me livrar da sensação desconfortável, continuei meu caminho, mas o som retornou, o inconfundível ruído de alguém ou algo me seguindo. Novamente, me virei bruscamente, mas encontrei apenas a escuridão vazia para acalmar meu pânico crescente. Peguei meu telefone e fingi ligar para um amigo, falando em voz alta sobre minha localização e como estava quase em casa. Isso pareceu funcionar, os passos misteriosos cessaram. Acelerei o passo e logo alcancei a segurança da minha casa, o encontro sinistro persistindo na minha mente. A situação escalou ainda mais algumas noites depois, quando ouvi uma batida na porta. Ao abri-la, me deparei novamente com mais itens com sabor de abóbora deixados do lado de fora. Esses chamados presentes, se é que se pode chamá-los assim dadas as circunstâncias bizarras, estavam se tornando demais. Os passos estranhos, o comportamento inquietante do pai de Daniel, tudo pesava sobre mim. Apesar de sentir uma pontada de simpatia por Daniel, que claramente precisava de ajuda, eu estava cada vez mais preocupada com nosso relacionamento profissional. Enquanto esses pensamentos circulavam em minha mente, uma notificação de mensagem ecoou do meu quintal. Movendo-me cautelosamente em direção ao som, meu coração afundou ao ver um homem se escondendo nas moitas. Era Richard, com olhos pálidos e uma expressão selvagem. Gritei para que ele saísse, mas ele se aproximou rapidamente, gritando incoerentemente. Fechei rapidamente a porta e me retirei para a sala de estar, observando ansiosamente enquanto ele eventualmente deixava a propriedade. Meus medos, parecia, eram muito reais. Este incidente me preocupou profundamente, não apenas por causa do comportamento de Richard, mas também pelo impacto potencial em Daniel, em uma família tão disfuncional. Meu irmão, que trabalha na polícia, me disse para não obter uma ordem de restrição porque não havia provas suficientes de que Richard queria me prejudicar. No entanto, contei à polícia sobre o que aconteceu, especialmente porque estava preocupada com a segurança de Daniel. Era difícil entender por que Richard agia dessa maneira, mas parecia mais que ele estava obcecado por mim do que realmente gostava de mim. Era triste pensar que ele fingiu se importar com a terapia de Daniel apenas para se aproximar de mim. Toda essa situação assustadora continuava se repetindo na minha mente.